e abrir o texto sagrado do Evangelho em Marcos. Nós faremos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, nós leremos o capítulo 14, apenas os 9 primeiros versículos desse capítulo da palavra de Deus. O Evangelho em Marcos, capítulo 14, nós leremos o texto e pediremos ao Senhor graça para interpretar a palavra. Marcos 14. Leremos e então pediremos ao Senhor graça para discernir e para aprender um pouco mais da sua palavra. Está escrito, palavra de Deus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição, e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixa, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Até aí a nossa leitura, se você puder, feche os seus olhos e em oração, peça a Deus para que você não saia daqui sem ouvi-lo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor seja misericordioso conosco, e por tua graça e presença gloriosa aqui, no poder do teu Espírito, Senhor, nos ensine a tua palavra, nos ajude a discernir e a tê-la, Senhor Deus, em mente e coração, para o louvor da tua glória. Eu te peço isso, Deus Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, antecipado aqui alguns dias da Páscoa, o Evangelho de Marcos vai trazer para a gente que havia ali entre os principais escribas e sacerdotes um movimento, uma ação para poder matar Jesus, prendê-lo e matá-lo. Então esse texto ele traz para nós, já de uma maneira antecipada, um movimento entre homens para trazer o mal para Jesus. A gente vai seguir o texto e vai ter um outro movimento de uma mulher que, estando junto ali naquele espaço onde Jesus e pelo menos mais umas 15 pessoas estavam participando de uma ceia, estava ali Marta, Maria, Lázaro, a gente vai ver isso pelos outros evangelhos, o evangelho de João, o evangelho de Mateus, estavam ali reunidos para uma ceia. Então Maria quebra um vaso de alabastro e derrama um perfume sobre ela. Um outro movimento que aparece no texto. Mais uma coisa aparece aqui para nós, o momento em que os discípulos de Jesus questionam a atitude daquela mulher, de Maria, ao quebrar um precioso vaso com um precioso perfume.
Então, ao agir de tal forma aquela mulher, os homens então vão se colocar dizendo o que poderia ser feito com aquele perfume que foi derramado. E então Jesus vai dizer, conforme nós fizemos a leitura, que aquela mulher deveria ser deixada em paz. Porque o que ela havia feito antecedia algo especial que estava para acontecer, que era a morte de Jesus. Por que antecedia algo especial à morte de Jesus? Porque a morte de Jesus, ela cumpre um propósito. O propósito para a salvação, tanto daquela mulher, quanto dos discípulos, quanto de todos os que creem, tanto naquele tempo, quanto no tempo presente, quanto nesse tempo. A morte de Jesus tem um significado de salvação. Então, o que essa mulher faz relacionado à morte de Jesus é um ato de adoração. E esse ato de adoração é o que deve ser contado em toda a pregação do Evangelho. Porque a morte de Jesus Cristo naquela cruz, o que ele experimenta, todo o sofrimento, o castigo que, conforme o texto de Isaías 53 nos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, tudo o que Jesus faz, tudo o que Jesus é, enquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é digno de ser louvado e adorado. O que Jesus fez deve ser anunciado, proclamado como o meio de salvação para todo aquele que crê. O sacrifício de Jesus é para a remissão de pecados, é para perdão de pecados. Agora, aqueles que contam, aqueles que anunciam o que Jesus fez, também são aqueles que devotam as suas vidas a Jesus, como é o caso de Maria. A adoração de Maria, o comportamento de Maria, está atrelado à proclamação do Evangelho, porque não existe proclamação sem adoração. Nós que proclamamos o Evangelho de Jesus, enquanto proclamamos, nós temos gestos, atitudes, comportamentos que exaltam aquele a quem nós proclamamos. Então, o terreno de proclamação do Evangelho não é um terreno árido de adoração, onde há uma sequidão de adoração. Muito pelo contrário, onde se proclama o Evangelho de Jesus, há fervor espiritual, há consagração, há dedicação, e é exatamente o que está acontecendo aqui. Maria, essa mulher que, enquanto o Evangelho é proclamado, o gesto dela vai ser lembrado. Por quê? Porque o que Jesus fez para o perdão dos pecados move um coração em sincera devoção e gratidão a Jesus. A gente tem trabalhado com pregações, com a proclamação do Evangelho, com o perdão que há em Jesus. Talvez você de alguma maneira tenha os seus momentos de oração, os seus momentos de até proclamação, de você falar de Jesus para alguém. Mas considere aqui a proclamação ligada à adoração. Considere isso. E pense se talvez hoje você, enquanto alguém que proclama o Evangelho de Jesus, é considerado alguém que adora Jesus. Com todo o seu ser, com tudo o que você tem. Se tudo o que você possui de mais valioso é consagrado à proclamação do Evangelho. Se tudo o que você tem de mais precioso está consagrado à proclamação do Evangelho, se não está à parte ou aquém do Evangelho. O texto começa mostrando para nós um movimento de homens que se levantam para matar o Senhor Jesus. Texto que nós fizemos a leitura. E isso sempre existiu, um movimento da serpente. Se a gente olha para o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, tudo que Deus fez
é bom, não é assim que o texto diz? Como o presbítero Humberto começou fazendo menção, a criação do homem, a criação da mulher, e tudo mais que Deus fez, Deus viu que era bom. Em seguida, o capítulo 3, a gente tem a serpente entrando em cena. E vai ser assim sempre. Quando a gente continua as nossas leituras do texto bíblico, a gente sempre vai encontrar um movimento de oposição ao reino de Deus. Sempre há um movimento de oposição àquilo que é bom e àquilo que tem parte com o Senhor. Aquilo que está ligado ao Senhor. E o que Jesus está fazendo e que é bom, diga-se de passagem, bom para você. Bom para você. Bom para mim. Bom para os discípulos. Porque para nós não seria possível suportar o peso da ira de Deus. Somente um homem inocente que se submeteu a viver essas dores e a levar sobre si o castigo que era para mim e para você. Então, o que Deus faz por meio de Jesus é bom. E a gente precisava entender que é bom para mim e que é bom para você, que é bom para a gente. Maria entendeu isso. Maria, conforme o Evangelho de Lucas diz, capítulo 10, versículo 39, falando daquele texto de Marta e Maria, diz que havia uma mulher chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. O texto vai dizer ainda que Maria escolheu a boa parte, e que isso não seria tirado dela. Alguém que ouve com atenção o que Jesus diz, alguém que está atento ao ensino de Jesus, está sempre pronto, disposto a adorar Jesus. E é exatamente o que a gente está tendo aqui no texto. A gente não pode dizer que Maria era consciente de que Jesus estava para ir para a sepultura, mas a gente também não pode dizer o contrário, porque o texto não diz. Mas é certo que aquela mulher que estava ouvindo o ensino de Jesus, e que Jesus já vinha anunciando e proclamando que o Filho do Homem seria entregue, que o Filho do Homem, era necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Essa mulher, ela se antecipa para adorar o Senhor. Talvez por aquilo que ela estava ouvindo. Talvez por aquilo que ela já vinha ouvindo do Senhor e sabendo que o Senhor poderia morrer na mão dos sacerdotes e de todo esse movimento que acontecia na Judéia. Talvez, prestando atenção ao que Jesus estava dizendo, essa mulher se antecipa então, para mostrar a sua adoração ao Senhor, considerando que talvez aquela fosse a última vez que ela ouvisse. Considerando que talvez aquela fosse a última oportunidade que ela tivesse. Bom, nós hoje vivemos num tempo diferente de Maria. Essa aqui é uma parte da história que nós contamos o que Maria fez. Enquanto nós pregamos o Evangelho e anunciamos que a morte de Jesus é para a remissão dos pecados, nós também falamos do que Maria fez. Agora, quanto a nós hoje, 2000 anos depois, a gente poderia olhar e se admirar com a atitude de Maria. Não é para a atitude de Maria que nós devemos olhar e admirar-se, mas olhar especialmente para a gratidão que há em Maria, por aquilo que Jesus havia concedido a ela. Pela manifestação do favor de Jesus para com essa mulher, e isso se mostra presente no texto quando aqueles homens, discípulos de Jesus, começam a importuná-la, a questioná-la de sua ação e de sua atitude. Ela tem Jesus advogando por ela. Vê se não é assim. Quanto a nós, homens, pecadores, que por muitas das vezes somos lembrados como Simão, o leproso. Alguém que já havia sido curado pelo Senhor Jesus e que aqui é lembrado por aquilo que ele era.
por aquilo que ele foi. Pense você, se nós não somos muitas vezes lembrados por aquilo que a gente foi no passado. Pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pela nossa impureza, pela nossa miséria. Lembrado assim como Simão, o leproso. E aí a gente tem Jesus diante de Deus, como o texto de 1 João, capítulo 2, o primeiro versículo vai dizer, como um advogado junto ao Pai, intercedendo por nós para dizer, não, o que ele fez está pago, está perdoado. Já não é mais assim. Se há alguém que nos acuse quanto às nossas atitudes, quanto àquilo que nós fizemos, e que hoje nós nos voltamos para Deus, temos um advogado junto ao Pai. E é tão somente por causa do advogado que a gente pode adorar a Deus. Sem que Jesus advogue por você, nenhuma adoração pode ser aceita pelo Senhor. Lembre-se que Caim não teve a sua adoração aceita. Lembre-se que Deus estabelece uma lei para que a adoração seja aceita. Não era em qualquer lugar, não era qualquer animal. Deus estabelece o meio para o qual ele vai ser adorado. O presbítero João começou aqui falando sobre adoração. Começou falando para nós aqui, presbítero Humberto, sobre a adoração em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade não é a adoração que você julga ser boa e necessária. Aquela que você acha que Deus se agrada. A adoração que Deus se agrada é aquela que você tem um advogado junto ao Pai. Deus só pode receber essa adoração que você oferece ao Senhor se Jesus estiver junto de você. Se a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus fizerem parte da sua história. Como faziam parte da história de Maria, uma mulher que estava sentada aos pés de Jesus, uma mulher que se lançava aos pés de Jesus para ouvir o ensino de Jesus. E Jesus vai dizer que essa mulher se antecipou para ungí-lo, e isso vai ser contado em todos os lugares quando o evangelho for pregado. Meus irmãos, o evangelho de Jesus, aqui, o que Jesus está falando sobre evangelho, ele usa essa palavra, é a boa notícia. De que boa notícia Jesus está falando? Remissão de pecados, perdão de pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado, e isso vai ser proclamado, isso vai ser anunciado, juntamente com a proclamação do evangelho, manifestações de adoração ao Senhor. Então considere a igreja hoje. Nós não estamos no mesmo tempo que Maria, nós não temos Jesus aqui conosco, mas nós temos a palavra. Talvez então, assim, considerando a atitude de Maria, a gente devesse sentar aos pés da palavra para aprender mais dela. E aprendendo mais dela, nós antecipássemos o que agora? A vinda do Senhor Jesus. Porque assim como a gente aprende com as Escrituras que Jesus anunciou aos seus discípulos que ele morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia, essa mulher se antecipa ao sepultamento de Jesus, honrando o nome de Jesus. A igreja tem um anúncio da vinda de Jesus, de que o Senhor Jesus há de voltar. E qual é a atitude da igreja perante ao que Jesus ensina sobre a sua vinda? A gente tem que se antecipar. A gente não sabe a hora. Assim como um ladrão, assim como um raio, o Senhor Jesus vai dizer que será a sua vinda. A gente não sabe que horas que o ladrão vai entrar, mas a gente se antecipa, a gente coloca grade, a gente coloca câmera, a gente faz algo para que aquele ladrão, que a gente não sabe qual é a hora que ele vai entrar, ele não entre. A gente se antecipa. Então Jesus está dizendo, a gente não sabe, a gente precisa estar preparado. Jesus vai falar
em uma parábola que é necessário ter azeite para aquela hora. A parábola das virgens, daquelas que aguardavam Jesus, era necessário ter azeite, era necessário ter o que oferecer ao noivo, na presença do noivo, na vinda do noivo. A gente está atento a isso? Ao ensino do Senhor Jesus de que Ele virá? E qual é a nossa postura, antecipando-nos, preparando esse dia, esse ambiente? A gente não sabe. Talvez a gente fique com medo com os rumores de guerra, com os sinais, aquelas coisas começam a acontecer, a gente fica assim, mas não é para os sinais que a gente deve olhar. É para o que está escrito. Está escrito que Jesus vai voltar. E aquela mulher que estava sentada, ouvindo Jesus ensinar, ela se antecipou. Talvez aqui a gente considerasse a importância de termos uma vida de consagração, de oração, de devoção, de leitura da palavra, de atenção ao que está escrito, de dedicação à palavra de Deus, de dedicação uns aos outros, de cuidado uns com os outros. A gente não pode esquecer que a maneira que nós adoramos a Deus é amando uns aos outros, é cuidando uns dos outros. Daí então a gente aprende com as Escrituras a importância de uma vida comunitária. Uma vida comunitária, que sim, tem os seus problemas, mas deve ser regida e corrigida pela palavra mediante seus problemas. O que a gente tem aqui são os 12 discípulos se opondo à atitude dessa mulher. E o que vai conduzir a atitude dessa comunidade ali reunida numa refeição? É a palavra. Jesus vai fazer a citação de Deuteronômio, capítulo 11. Os pobres sempre vão estar com você, espera aí. Então veja que a comunidade, ela pode até enfrentar algum tipo de dificuldade. Assim como Jesus, tendo ali os seus discípulos e vendo os seus discípulos se opondo ao comportamento, à adoração daquela mulher, o que vai orientar a comunidade é a palavra. Aqueles homens já estavam dizendo o que poderia ser feito. A gente é rápido em fazer isso, não é? A gente vê uma coisa dentro da igreja, alguém fazendo, podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia ser assim, podia ser assado. O que a Bíblia diz? É o que Jesus faz com estes homens. Os pobres sempre vão estar com vocês, e vocês vão ter tempo para fazer isso. O que essa mulher fez, convém fazer. Então vê que a adoração ela é conduzida pela palavra, o comportamento dos discípulos é conduzido pela palavra, daí a necessidade da gente ter total atenção e devoção ao que está escrito. Essa é a maneira da gente se preparar para a vinda de Jesus. Ouvindo o que a palavra de Deus diz, o que as Escrituras dizem. E à medida que nós ouvimos, aí talvez a nossa atitude seja como a de Maria. A de se antecipar. A de acreditar que talvez aquele sempre possa ser o último momento para eu adorar a Deus. Acreditar que talvez aquela seja a última oportunidade que eu tenha de dar tudo para Ele. De mostrar que eu estou entregando tudo para Ele. Talvez ela tenha pensado isso. Talvez ela tenha considerado que aquela fosse a última oportunidade dela. A gente não sabe quando vai ser a vinda de Jesus. A gente precisa considerar como todo momento, toda atitude, em todo lugar, Deus deve ser adorado, em espírito e em verdade, de acordo com a sua palavra. Daí a nossa devoção, daí a nossa entrega. Então, meus irmãos, para a gente concluir, a partir da nossa leitura aqui do texto, 3 coisas que a gente pode considerar da palavra de Deus, dessa leitura que fizemos. A primeira é que sempre vai ter um movimento da serpente no meio de nós. Sempre vai existir um movimento da serpente
no meio de nós. Como a gente viu os 2 primeiros versículos, gente querendo matar o Senhor Jesus. Sempre vai existir algum movimento para ferir a igreja, para ferir a comunidade dos crentes. Sempre vai existir isso, até a vinda do Senhor Jesus. Até o dia em que Satanás e todas as suas hostes receberão a sentença da condenação que já receberam, a vinda de Jesus. Até aquele dia ele ainda se bate, rebate e de alguma maneira manifesta a sua maldade e a sua crueldade em relação à noiva, em relação ao povo de Deus. Outra coisa que a gente vai aprender com esse texto é que no meio de nós sempre vai existir algum tipo de movimento como a gente viu dos discípulos, que a gente vai estar talvez se colocando de uma maneira sincera e de acordo com a palavra de Deus a adorar, e que aquilo pode surgir como algo para reprimir, para atrapalhar a nossa vida de adoração e de fé. E o que deve reger esse momento? É a palavra de Deus, não é o que a gente acha, o que a gente pensa. Então, o que justifica a adoração e o que justifica a correção não é o que eu acho, mas é o que está escrito. E Jesus mostrou isso. Jesus justificou a adoração com a sua palavra, e Jesus justificou ou corrigiu a postura dos discípulos pela sua palavra. Então, o que deve nortear a comunidade dos adoradores até a vinda de Jesus é o que está escrito, é a palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, a gente tem aqui o evangelho que é pregado. Isso deve fazer parte sempre da nossa vida, a pregação do evangelho. O que nós temos aqui é: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A gente deve pregar o evangelho contando o que está escrito. O evangelho não é, portanto, uma ideia. O evangelho de Jesus é um fato, é uma história, não é uma ideia sobre Jesus. O que deve fazer parte da vida da igreja? A proclamação do evangelho. E a proclamação do evangelho não é uma ideia, é um fato. Jesus veio, foi perseguido, houve uma trama para matá-lo, ele foi morto, ele ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai. Isso é fato. E nós contamos o que aconteceu. E sobre a história de Jesus, a gente tem pessoas que nesse tempo serviam Jesus, adoravam a Jesus. E quando nós contamos a respeito de Jesus, nós também falamos destes, como falamos de Paulo, falamos de Pedro, falamos de João, falamos também de Maria, que serviu e adorou o Senhor Jesus. E um dia, meu irmão, minha irmã, quero que você guarde isso. Aqueles que têm um compromisso com a proclamação do evangelho, um dia também serão honrados. Talvez o seu nome não vai aparecer escrito na Bíblia, mas Deus sempre mostrou-se como aquele que honra aqueles que têm um compromisso com a sua palavra. Talvez não vai ser aqui que você vai ser lembrado, mas lembre-se disso. Deus honra, como ele honrou a gente vê na história Abel sendo honrado, um adorador. A gente vê Ana sendo honrada, uma adoradora. A gente vê tantos outros. Galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 mostra homens e mulheres que agiram pela fé e que tiveram seus nomes lembrados. Não pense você. Homem e mulher comprometido com a proclamação do evangelho, que você está esquecido por Deus. Que você será esquecido por Deus. Ele jamais te abandonará. Nunca te deixará. Ele disse isso. Ele prometeu estar com a sua igreja. Ele prometeu estar com a sua noiva até a consumação do século, até o fim. Então,
comprometa-se com a pregação, com a proclamação da palavra, crendo que Jesus está com você e que Ele certamente tem para você, que honra com tudo o que você tem, também um galardão reservado para aquele dia. Se você puder, coloque-se de pé para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito do Senhor, mediante a palavra do Senhor que foi lida e exposta, o Espírito do Senhor nos conduza, como conduzistes a Maria, nos conduza a Ti mesmo em adoração e devoção. Que cada homem e mulher, membro do corpo de Cristo, seja conduzido ao encontro com o Senhor Jesus. Que os nossos dias sejam sempre dias a serem bem aproveitados. Cada oportunidade que a gente tiver seja uma oportunidade de Te adorar, de bendizer o Teu nome. E que a adoração ao Senhor seja sempre, Deus, mediada, advogada por Ti. Que o Senhor tenha as nossas vidas diante de Ti, Deus, por causa do que Jesus fez para a remissão dos nossos pecados. E por gratidão pela remissão dos nossos pecados, Senhor, que não nos falte nada a ser entregue, que não nos falte nada quando tivermos de adorar e honrar o nome de Jesus, que nada em nós seja privado, que tudo que tiver ao nosso alcance, que tudo que puder ser feito, seja feito para o louvor da glória do Teu nome. E que o Espírito do Senhor, mediante a Tua palavra, nos conduza a essa adoração. E que não nos falte, Deus, no meio da igreja, no meio do Teu povo, nessa terra, a proclamação do Evangelho, ser contado aquilo que o Senhor fez, de maneira a acreditarmos sempre que é mediante ao que nós ensinamos, pelo que está escrito, que o Espírito do Senhor opera para a salvação de muitos. E que o Senhor, pela pregação do Evangelho, continue completando a obra, Senhor, fazendo com que homens e mulheres se convertam a Ti, sejam lavados e remidos de seus pecados, salvos, portanto, para proclamarem a boa nova e para um dia, naquele dia, serem apresentados na Tua presença, Pai, e receberem do Senhor a coroa da vida. Pai, cuide de nós, cuida da Tua igreja, eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.